Olá, eu sou Fair Lima, estudante do sexto semestre do curso de jornalismo pela Universidade de Fortaleza, e hoje eu estou aqui em nome da minha equipe, composta por mim e por Roger Holanda, para dissertar sobre a reportagem Intolerância Religiosa ainda é realidade no Brasil. O produto está concorrendo na categoria de reportagem em jornalismo impresso. A reportagem foi elaborada enquanto ainda cursávamos o terceiro semestre, isso durante o primeiro semestre de 2019. O produto ele é fruto da disciplina de jornalismo impresso, orientada pela professora Mariana Fontinelli, e compõe o jornal laboratorial da disciplina, o Sob Pressão. Para a realização da reportagem, primeiro foi necessário entender as características do jornalismo impresso, suas limitações e suas vantagens. No texto Técnicas de Codificação em Jornalismo, de Mário Herbolato, o autor aponta que entre as vantagens do jornalismo impresso estão o poder de escolha, o leitor pode ler onde e quando quiser, e o fato dele ser permanente permite a consulta e o seu recorte pode virar documentação. O jornalismo impresso ele não entrega mais a matéria em primeira mão, mas ele permite o aprofundamento dela. Em respeito dessa característica, a equipe resolveu trabalhar o gênero de jornalismo interpretativo. No texto de Herbolato, o jornalismo interpretativo é definido como aquele que leva ao leitor a importância de um acontecimento para o seu contexto social, político, econômico e cultural. É o jornalismo interpretativo que revela ao público os antecedentes e as implicações de uma informação. A história data o agravamento da intolerância religiosa quando o monoteísmo, crença em um único Deus, se impôs ao politeísmo, crença em diversos deuses. No Brasil, a discriminação por credo se agravou quando os portugueses tentaram impor aos índios uma catequização e mais tarde aos negros que vieram escravizados. Infelizmente, a intolerância religiosa persiste até os dias de hoje. O presidente Jair Bolsonaro, ainda durante a sua campanha eleitoral, adotou o discurso Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A reportagem tenta compreender a religião como um processo cultural, político, econômico e social. Para a realização da matéria, nós usamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, a investigação documental e as entrevistas semi-estruturadas e informais. Em 2018, foram registrados 506 casos de intolerância religiosa no Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Embora os números representassem uma queda pelo segundo ano consecutivo, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele tinha um discurso que tangenciava o ódio contra algumas religiões. Então era importante compreender os números e as consequências desse discurso, visto que o Brasil ele é um país laico, sem posicionamento religioso. A intolerância religiosa é crime no Brasil de acordo com a Lei 7.716, de 1989 da Constituição Federal. A pena para quem pratica varia entre multa e reclusão de 1 a 3 anos. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, as religiões que mais sofrem preconceito são as de matriz africana, principalmente a Umbanda. Quando os negros vieram escravizados para o país, eles foram proibidos de exercer sua fé, pois eles tinham que estar vulneráveis para sofrerem uma manipulação. A Umbanda, ao ser a religião mais discriminada, revela que os agressores possuem um racismo enraizado e que eles não respeitam a individualidade, a laicidade estatal e a história do país. Além dos dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nós realizamos outras pesquisas. Para entrevistar o advogado Marcelo Shoa, especialista em direitos humanos, nós lemos algumas partes da legislação brasileira. Já para entrevistar Elida Cavalcante, mestre em comunicação, nós lemos a sua tese de mestrado e realizamos uma entrevista de pesquisa anteriormente, com a mãe de santo umbandista, Mãe Yara. Herbolato define a entrevista de pesquisa como aquela para auxiliar na produção do texto e para esclarecer possíveis dúvidas do leitor. Os modelos de entrevistas adotados durante a produção são diferentes quanto ao conteúdo e quanto aos entrevistados. Para as fontes testemunhais, nós adotamos as entrevistas informativas, que, segundo Herbolato, baseiam-se na experiência pessoal do entrevistado. Já o modelo de entrevista adotado com os especialistas foi o opinativa. Segundo Herbolato, esse tipo de entrevista acontece quando a fonte é uma autoridade no assunto. As entrevistas com as fontes testemunhais e com os personagens
aconteceram de forma individual, com um personagem por vez e os dois repórteres. Já a entrevista com os dois especialistas aconteceu no formato debate, com os dois juntos e apenas um repórter. Após as pesquisas e as entrevistas, nós partimos para o processo de edição. Thaís Oyama, no livro Arte de Entrevistar Bem, fala que degrava suas próprias entrevistas. Nós seguimos o seu conselho e assistimos às entrevistas, que foram gravadas em vídeo e áudio, e fomos fazendo um processo de pré-edição, tirando alguns vícios de linguagem e organizando o conteúdo por proximidade. Após esse primeiro momento, nós partimos para a narrativa. A escolhida pelo grupo foi a pirâmide normal ou literária. Outro desafio de edição foi a diagramação. Todo o conteúdo tinha que caber em apenas 2 páginas. A matéria foi diagramada no InDesign, os infográficos foram feitos no Illustrator e as fotos foram cedidas pela então estudante de Publicidade e Propaganda, Yara Maria. O produto inicia com o testemunho de Victoria Rodrigues, um bandista que precisa esconder sua fé até mesmo dentro de casa. Convivendo num ambiente familiar que não compartilha das mesmas crenças que ela, a vendedora teme ser vítima da discriminação por crédito. O testemunho de Victoria vem para humanizar os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Os especialistas aparecem para contextualizar a problemática. A mestra em comunicação, Elita Cavalcante, define a intolerância religiosa como uma forma de manipulação. Já o advogado Marcelo Shoa, especialista em direitos humanos, fala que o Brasil vive uma linha tênue entre a laicidade e a não laicidade desde a formulação do texto constitucional, e ele acredita que o presidente Jair Bolsonaro deveria pagar legalmente pelo discurso de ódio que tem contra algumas religiões. Ao fim, Elita Cavalcante sugere o estudo acadêmico como forma de combater a intolerância religiosa. Sua sugestão é confirmada pelo grupo de pesquisa Lince, que estuda o corpo negro na comunidade. A realização desse trabalho foi um processo de amadurecimento pessoal e profissional para mim e para Roger Holanda. Compreender a religião de uma forma mais madura é libertador, e trabalhar ela de forma respeitosa é ainda mais gratificante. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima.